Hey guys! Welcome back to my channel! Preparados para estudar inglês hoje? Então bora lá que hoje a gente vai aprender com Harry Potter. A gente vai aprender hoje o Past Simple, que seria o passado simples aqui do português. É como falar no passado em inglês, certo? Vamos aprender esse tempo verbal, mas também vamos aprender muitas outras palavras aqui com um trecho do filme de Harry Potter. Não se esquece que no dia 9 de outubro tem o lançamento do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. Então, se você é iniciante no inglês, se você já começou a estudar inglês, mas parou e agora quer voltar com tudo, quer revisar os fundamentos do inglês ou quer aprender só o básico para uma viagem, não perde tempo porque o Ultra English é o curso feito para você e lá a gente vai aprender inglês de verdade. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, me segue lá no Instagram e bora lá! I spent the summer devising a whole new Quidditch program. We're going to train earlier, harder and longer. What? I don't believe it. Ele já começa usando o past simple, né, que é o passado simples. Olha aqui o que ele fala. I spent the summer devising a whole new Quidditch program. Eu passei no passado, né, no passado. Eu passei o verão planejando um novo programa de quadribol. Então, Quidditch, aqui ó, Quidditch. É o quadribol, né? É o esporte ali do mundo da magia. E o meu cachorrinho lá atrás querendo que eu abra a porta. Gente, só um segundo. Estou de volta. E o Olívio, né? O nome dele é Olívio, ele tá falando sobre esse quadribol. We are going to train earlier, harder and longer. Nós vamos treinar mais cedo, earlier, mais cedo, harder, mais duro, harder, and longer, mais tempo. Então, nós vamos treinar mais cedo, mais duro e mais tempo. Aí ele vê o pessoal da Sonserina vindo para o campo e ele fala: What? O quê? I don't believe it. Eu não acredito nisso. I don't believe it. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. E aí ele pergunta pro outro cara: Where do you think you're going, Flint? Onde você pensa que você está indo, Flint? E aí o rapaz da Sonserina responde: Quidditch practice. Prática de quadribol. E aí aqui ele utiliza de novo, gente, o passado simples em inglês. Ele fala: I booked the pitch for Gryffindor today. Eu reservei, booked, com esse sonzinho de T. Ó, presta atenção que esse ED do final da palavra tem um sonzinho de T e não de D. Então, I booked, eu reservei the pitch, o campo, para a Grifinória hoje. Então, Gryffindor é a Grifinória. Today é hoje. E aí o rapaz fala: Easy, Wood, calma, Wood. I've got a note. Eu tenho um recado. I've got a note. Eu tenho um recado. E aí teve uma parte aqui do Ron falando que eu acabei não deixando passar. Mas aí na hora que a gente for assistir o próximo trecho, eu deixo, né, essa parte aqui para vocês verem. Ele fala assim: I smell trouble. Eu sinto cheiro de problema ou encrenca. Então, smell é o verbo cheirar. Então, I smell trouble. Eu sinto cheiro de problema. Vamos falar então sobre o past simple, né? O passado simples. É muito, assim, óbvio o que é o passado simples, porque tá no nome. Então é pra gente falar do passado. Pra gente falar de coisas que já aconteceram. Elas começaram no passado e elas já terminaram no passado. Então são coisas que não estão acontecendo mais hoje. Elas começaram e terminaram num período específico do tempo. Então é algo que já aconteceu, ficou pra trás. Vamos ver frase de exemplo aqui pra vocês entenderem. Ó, my best friend, minha melhor amiga, ou meu melhor amigo, called me last week. Me ligou semana passada. Aqui, ó, a gente tem o verbo call, né? O verbo call, deixa eu colocar entre parênteses, que é o verbo ligar. Então, o verbo call, no passado, para falar ligou, a gente vai ter que adicionar o ed no finalzinho dele. Então, a frase normal, a gente só vai mudar o verbo, colocar ele no passado. Como é que coloca um verbo no passado? A regra padrão é que para colocar um verbo no passado, a gente precisa adicionar um ed no final do verbo. Então aqui o call virou called, porque a gente adicionou o ed. Mas tem alguns verbos que eles já terminam com e. Aí você só vai precisar adicionar o d no final.
Vai acontecer com todos os verbos só adicionar o ed? Não, porque lembrando, isso é a regra padrão, mas tem muitos verbos que fogem à regra, que são exceção. Eles são os chamados verbos irregulares. A gente vai ver uma lista de verbos irregulares e vai decorar essa lista? Não vamos, porque isso é loucura. A gente vai ter contato com o inglês, ler, né? Ler textos no passado simples e a gente vai lendo, a gente vai escutando os verbos e a gente vai aprendendo. Então, é aprendendo com contato. Nada de ler lista de vocabulário de verbo irregular, tá bom? Então, ó, vamos ver outra frase aqui, ó. She asked my name. Ela perguntou o meu nome. Aqui, o verbo ask, que significa perguntar ou pedir, a gente teve que adicionar o ed, ó. E esse ed, ele vai ter sonzinho de T no final. É diferente. Esse do call aqui, ó, realmente a gente vai pronunciar o ed do final. Mas aqui em asked, a gente adiciona um sonzinho de T no lugar do ed. Então, asked. Calma aí que tem um cabelo aqui me incomodando. Asked, com sonzinho de T. Então, ela perguntou meu nome. Agora, Liam worked, sonzinho de T também no final, all day. O Liam trabalhou o dia inteiro. Liam worked all day. Então, a gente teve que adicionar o ed. Mas vamos dar frases de exemplo aqui com verbos irregulares. Sabe o verbo, na verdade, phrasal verb, né? Wake up, que significa acordar. Então, a gente não vai adicionar D no final. A gente, na verdade, vai mudar essa palavra e a gente vai escrever woke. Então, Lara woke up late. A Lara acordou tarde. Lara woke up late. Então, wake up vira woke up no passado. É um verbo irregular. Jenny felt happy. A Jenny se sentiu feliz. Então, felt, gente, vem de feel, sentir. Olha como é que fica no passado, essa loucura. Nate broke her heart. O Nate partiu o coração dela. Tá, esse broke vem do verbo break? Sim, o break no passado vira broke. Então, Nate broke her heart. O Nate partiu o coração dela. Então, tá vendo? Tem verbos que vai seguir a regra, adicionar ed ou só d. Vai ter verbo que vai fugir totalmente à regra e você vai ter que vai ter que adivinhar, vai ter que pesquisar mesmo como é que faz ele no passado. Mas aquilo ali era para afirmativa. Mas e a negativa? Quando a gente quer falar que alguma pessoa ou algo não fez aquilo no passado, né? Não aconteceu aquilo no passado. Então, quando a gente for falar na negativa, a gente vai adicionar o didn't. Didn't. A gente sempre adiciona o didn't quando a gente vai falar na negativa. E o verbo é uma boa notícia, então escrever na negativa é mais fácil, é que o verbo ele vai continuar no infinitivo. Então a gente não vai precisar adicionar ed no final do verbo. O verbo ele vai ficar na forma raiz ali, na forma do infinitivo mesmo. Então, ó, Janice didn't call me. Janice não me ligou. Tá vendo? O call tá normal. A gente só adicionou o didn't antes do call. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Como é que tinha ficado? Ó, my best friend called me last week. A gente colocou o verbo call no passado, porque a gente estava falando na afirmativa. Mas agora, como a gente está falando na negativa, a gente não vai precisar adicionar o verbo no passado. O verbo fica normal. I didn't wake up early. Eu não acordei cedo. Então, a gente vai adicionar o didn't ou didn't, você que escolhe como você quer pronunciar, e o wake up normal. Tá vendo como a gente não adicionou como é que tá aqui? Woke up. Não foi woke up, foi wake up normal, porque o didn't, ele já coloca a frase no passado. E aí, olha só, they didn't play basketball. Eles não jogaram basquete. O verbo jogar, play normal, simplesmente colocamos didn't. Jane didn't want to go out. A Jane não quis sair. Então, a Jane didn't want. O verbo want continua normal. No infinitivo, simplesmente adicionamos o didn't. Mas agora, para fazer perguntas, para perguntar se alguma coisa aconteceu no passado, o que a gente faz? A gente vai pegar o did
did, e a gente vai colocar no início da pergunta, tá bom? Então, para fazer uma frase, uma pergunta no passado, coloca o did no começo da pergunta e o verbo vai continuar na forma infinitiva, igual na forma negativa, tá bom? Então, a gente só vai precisar alterar o verbo mesmo na afirmativa. Na negativa e na interrogativa é pergunta, a gente vai deixar o verbo normal. Então, o did vai fazer esse trabalho pra gente, vai colocar a frase no passado. Did you say something? Você disse alguma coisa? Você disse alguma coisa? No passado, você disse alguma coisa? Did she come back home? Ela voltou para casa? O come back, né, esse phrasal verb normal no infinitivo. Did Harry like the news? Harry gostou das notícias? Did Harry like the news? O Harry gostou das notícias? Então, no passado, perguntando se ele gostou. E o verbo like tá normal aqui, no infinitivo. Tudo que a gente precisou fazer é adicionar o did no começo da pergunta. Gente, é fácil. Então, isso daqui é o past simple para você aprender a falar inglês no passado. Vamos assistir mais um trechinho. I smell trouble. I, Professor Severus Snape, do hereby give the Slytherin team permission to practice today, owing to the need to train their new seeker. You've got a new seeker. Who? Aí ele abre ali o recado e ele lê o recado do Snape, né, do professor deles. Eu, Professor Severus Snape, professor Severo Snape, do hereby significa por este meio. Então, eu, professor Severo Snape, por este meio, give the Slytherin team permission to practice today, owing to need to train their new seeker. Dou ao time da Sonserina permissão para praticar hoje, owing to, devido à necessidade de treinar o novo apanhador deles. Seeker seria uma posição do quadribol que fica apanhador em português. E aí, o Olívio responde, You've got a new seeker? Você tem um novo apanhador? Who? Quem? Who? Who significa quem? Malfoy? That's right. And that's not all that's new this year. Those are Nimbus 2001s. How did you get those? A gift from Draco's father. E aí o Harry vê o Malfoy e fala, Malfoy, você, né, Malfoy. E aí, Malfoy responde, That's right, isso mesmo. And that's not all that's new this year. E não é só isso que é novo esse ano. E aí o Ron vê as vassouras deles, porque o quadribol é um esporte que eles praticam na vassoura, né? Então ele olha a vassoura, ele já reconhece a edição da vassoura. Those are Nimbus 2001s. How did you get those? Aquelas são Nimbus 2001. Como vocês conseguiram elas? 2001s. 2001s. Então, 2001. How did you get those? Como vocês conseguiram elas? E aí o carinha responde, A gift from Draco's father. Um presente do pai do Draco. Gift é presente, tá? Se você não entendeu aqui, esse Draco's father significa pai do Draco, o que esse apóstrofo e esse S estão fazendo do lado do nome do Draco? Por que a palavra pai foi depois da palavra Draco? Então, eu fiz uma aula, na verdade foi a última aula que saiu aqui no canal antes dessa. É uma aula de inglês com Modern Family. Nessa aula, eu ensino para vocês esse caso do possessivo. Então, se você ficar com dúvida sobre isso, assiste a aula lá. É a aula de inglês com Modern Family, assim, tá? E aí eu explico esse tema do inglês. Agora vamos assistir mais um trechinho. You see, Weasley, unlike some, my father can afford the best. At least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. They got in on pure talent. Já começa a treta, né? Já começa a treta. Ele fala, You see, Weasley. Você vê, Weasley. Unlike some, diferente de alguns. Então, unlike significa diferente. Unlike some, diferente de alguns. My father can afford the best. O meu pai pode pagar pelo melhor. Olha que menino, né? At least significa pelo menos. Aí a Hermione já vem, né, com duas pedras na mão. No one on the Gryffindor team had to buy their way in. Pelo menos, ninguém no time da Grifinória teve que pagar para entrar.
They got it on pure talent. Eles entraram por puro talento. Olha como ela tá ousada, né, gente? Eles entraram por puro talento. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. E aí o Draco já se sente ali ameaçado, responde: No one asked your opinion. Ninguém perguntou a sua opinião. Olha o verbo ask no passado. Ó, no one asked your opinion. Ninguém perguntou a sua opinião. Aí ele fala pra ela uma coisa que não é muito bonita. You filthy little mudblood. Sua sangue ruim, asquerosa. Esse filthy pode significar asquerosa, suja. E esse mudblood, que seria o sangue ruim, é um xingamento no mundo dos bruxos ali de Harry Potter, que é uma coisa horrível de se falar. E aí ele chama a Hermione disso. She'll pay for that one, Malfoy. Eat slugs! You okay, Ron? Say something. Aí o Ron se sente ali e ele fala: You pay for that one, Malfoy. Eat slugs. Você vai pagar por essa, Malfoy. Coma lesmas. E aí dá aquele... Saiu tudo errado, né? O tiro saiu pela culatra. E aí a Hermione chega perguntando: Are you okay, Ron? Você tá bem, Ron? Say something. Fale alguma coisa. Wow! Can you turn him around, Harry? No, Colin, get out of the way. Let's take him to Hagrid. He'll know what to do. E aí o Colin já chega se metendo. Wow, can you turn him around, Harry? Você pode virá-lo, Harry. Então, can you turn him around? Você pode virá-lo. E aí o Harry, no, Colin. Não, Colin. Get out of the way. Saia do caminho. Get out. Get out of the way. Saia do caminho. Let's take him to Hagrid's. Vamos levar ele para a casa do Hagrid. Quando a gente fala o nome de alguma pessoa com esse apóstrofo e esse S, assim, só desse jeito, assim, vamos levar ele ou vamos para, e aí fala o nome da pessoa com esse apóstrofo e esse S, Hagrid's. Ou então poderia ser, por exemplo, Grandma's, né? Seria avó. Grandma's, assim, ó, Grandma's. Isso significa a casa dessa pessoa. Então aqui ele não precisou falar que era Hagrid's house. Ele só fala Hagrid's, que a gente sabe que é o lugar onde aquela pessoa tá, né? O lugar onde ela mora. Então, Grandma's poderia ser a casa da avó. Grandma's, casa da avó. Então, o nome da pessoa só com esse apóstrofo e esse S pode significar a casa dessa pessoa. E aí ele tá dizendo, né? Vamos levar ele pra casa do Hagrid. Só que ele só fala let's take him to Hagrid's. He'll know what to do. Ele vai saber o que fazer. He'll know what to do. Ele vai saber o que fazer. Então a gente terminou essa aula. Espero que vocês tenham conseguido aprender várias coisas. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também aprende inglês para o YouTube. Mandar esse vídeo também para outras pessoas que também precisam aprender inglês, que querem aprender com Harry Potter. Não esquece de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir no Instagram. E no dia 9 de outubro você finalmente vai poder aprender inglês do jeito certo. Não se esquece disso. Me segue lá no Instagram, que aí você vai acompanhando o lançamento. Eu mando o link. Também vou mandar o link aqui no YouTube, é claro. Então foi isso, gente. Bye, bye. See you!